Boa tarde, acho que é boa noite, né? Aqui é 2 horas mais cedo, mas mesmo assim estamos perto, né? Aqui são 6h03, aí deve ser 8h03, mais ou menos, né? Muito bem. Prazer vê-los novamente, né? Satisfação imensa estar com vocês, inclusive os irmãos de Aracaju, que a gente já tentou aí algumas vezes, mas faz bem que anos por baixo que a gente não consegue ir. Quando a gente pretendia ir, sempre estava chegando alguém, então não dava certo. Mas é um prazer estar com vocês novamente. Ontem nós estudamos em Obreiro, né? Me parece que esse foi o título. E agora é a conduta do cristão. Parece que esse é o título também, né? Conduta do cristão. Não há dúvida de que a conduta do cristão é uma conduta semelhante à conduta de Jesus Cristo, porque nós somos discípulos dele, né? Então, nós devemos simplesmente tentar seguir a Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 3, tem versículos 14 a 16, tem uma passagem muito interessante que Paulo escreveu a Timóteo em Éfeso. Ele diz assim: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu creio que essa passagem foi dada por Paulo especificamente a Timóteo, mas eu creio que se aplica a cada cristão de como ele deve se proceder, que é a conduta nossa na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E essa conduta é para ser uma conduta baseada no mistério da piedade. E o mistério da piedade está aqui personificado em Jesus Cristo, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, nós devemos viver uma vida piedosa, uma conduta piedosa. Essa palavra piedade aparece 17 vezes no Novo Testamento, sendo 9 vezes em 1 Timóteo, 2 vezes em 4 vezes em 2 Pedro, 1 vez em Atos, 1 vez em 2 Timóteo, 1 vez em Hebreus e 1 vez em Tito. Eu entendo piedade como sendo aquela natureza divina, né? Aquela devoção a Deus, porque nós, sendo filhos de Deus, nós devemos querer ser como o nosso Pai Celestial, certo? Ou seja, queremos ser como Jesus Cristo, porque somos irmãos de Jesus Cristo, vamos dizer assim. Então, a piedade, o nosso procedimento deve ser um procedimento piedoso, uma devoção tentando ter aquele caráter divino, tentando desenvolver aquele caráter divino, aquela natureza divina da qual nós somos participantes, porque nós somos filhos de Deus. E você sabe que filho de peixe, peixinho é. Então, na verdade, como filhos de Deus, nós devemos agir como filhos de Deus, como nosso Pai Celestial, certo? Essa é a conduta cristã que devemos ter. Agora, quando Paulo escreveu a carta a Tito, que foi na mesma época que ele escreveu a carta de 1 Timóteo, e ele estava rumo da Macedônia, né, no que nós chamamos de quinta viagem missionária,
e ele escreveu a carta para Timóteo em Éfeso, porque deixou Timóteo em Éfeso, mas ele escreveu também uma carta a Tito, na ilha de Creta, porque também deixou Tito na ilha de Creta, quando ele estava rumo da Macedônia, na mesma viagem. E eu entendo, então, que a carta a Tito é uma carta que tem muito a ver com a conduta cristã. Já, a meu modo de ver lá em 1 Timóteo, especificamente mencionado proceder na igreja de maneira piedosa. Mas aqui em Tito, eu entendo que ele está escrevendo a Tito para os cretenses, tendo a ver com os cretenses. Lá em Timóteo também podemos entender que teria a ver também com os Efésios, os irmãos Efésios. Mas aqui, sem dúvida alguma, tem a ver com os irmãos de Tito. Vemos o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, note bem, a nossa fé e o nosso pleno conhecimento da verdade devem ser segundo a piedade, ou seja, uma conduta digna, vamos dizer assim, característica da natureza divina, um caráter divino. Vivemos como filhos de Deus aqui na Terra, porque somos filhos de Deus, nós somos divinos. Então, nossa conduta é para ser uma conduta divina, é uma conduta piedosa, uma conduta devota à natureza de Deus. Agora, é interessante porque ele escreveu isso a Tito logo de início, certo? E não escreveu isso necessariamente a Timóteo, porque o Timóteo era para defender a verdadeira doutrina lá em Éfeso, que tinha a ver com a doutrina que promove o serviço de Deus na fé, que tem a ver com o amor que procede de coração puro, boa consciência e fé sem hipocrisia. Mas aqui, Paulo está dizendo que ele é apóstolo para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Por que isso? Porque os cretenses eram uma cultura, uma sociedade ímpia, uma sociedade pecaminosa, uma sociedade de muitos pecados, de muitos erros. Olha, por exemplo, no versículo 10, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, olha só, pervertendo casas inteiras lá em Creta. Eram os judaizantes, certo? Principalmente os judaizantes, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Não se ocupe com fábula judaica, nem com mandamento de homens desviados da verdade. Então, note que os credores eram uma sociedade pecaminosa. É claro que a situação lá em Creta era uma situação realmente agravante, uma situação grave numa vida ímpia. Porque um profeta dentre eles disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos.
Tal testemunho é exato, Paulo falou. Então, note bem, se você é um pregador numa ilha composta de pessoas assim, e você vai pregar o evangelho, os convertidos têm que passar por um processo de espiritualidade muito grande, porque eles vêm lá de uma vida ímpia, de uma vida pecaminosa, de uma vida realmente de baixo nível espiritual. Então, agora é preciso trabalhar no desenvolvimento da vida espiritual deles para que eles possam ter uma vida que é da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Eles têm que aprender que agora eles devem viver uma vida devota a Deus. Eles devem ser digna de ser filhos de Deus. Uma vida caracterizada por uma vida digna de Jesus Cristo, porque nós somos, na verdade, discípulos de Jesus Cristo. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, devemos andar como ele andou. E diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, 14 a 16, que Jesus, a meu modo de ver, é a personificação da piedade. Então, se você vive uma vida discipulada de Jesus Cristo, você está vivendo uma vida piedosa, uma conduta cristã digna de sermos filhos de Deus. Vamos viver como filhos de Deus. E nesse processo, então, aqui, como é que se desenvolve isso? Certo? Naturalmente, o trabalho, eu noto aqui um trabalho, principalmente de algumas direções aqui, ok? Para desenvolver isso. É um esforço que precisa ser feito. Certo? Vamos lá. No capítulo 2 diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Que doutrina? Doutrina da fé e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, quem é que é para trabalhar nesse sentido? O evangelista. Nesse caso aqui, Tito. Ele era para promover isso. Ele era para falar o que convém à sã doutrina, que tem a ver com a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Porque agora é um trabalho árduo de pegar esses bebês aí, esses convertidos que vieram de uma vida completamente diferente da vida que eles deviam viver agora, uma vez se tornando discípulos que é para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, ou seja, para que os ensinados por ele tenham uma conduta cristã digna de serem, de fato, filhos de Deus, porque se tornaram agora filhos de Deus através de Jesus Cristo. Mas um outro trabalho que deve ser feito nesse sentido, aqui de acordo com o livro de Tito, está lá no versículo 3. Deixa eu ler o 2 de novo, que ainda faz parte de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Aí fala também, no versículo 6, quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, na verdade, todos precisam aprender essa conduta cristã que é a fé e o pleno conhecimento. O 3 fala assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias
em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, qual seria o trabalho das mulheres idosas aqui? Ensinar as jovens recém-casadas a viver uma vida piedosa, a viver uma vida tendo a ver com a fé e o conhecimento da verdade segundo a piedade, para ter uma conduta cristã, as jovens recém-casadas, a terem uma conduta cristã com relação ao seu marido, com relação aos seus filhos, com relação à sua própria vida, sendo boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Será que vocês, mulheres idosas, estão fazendo isso? Será que vocês estão tendo essas características? Vocês, na sua experiência cristã de muitos anos, nós estamos falando de uma idosa de muitos anos, você tem muitas características, certo? Que qualificam você a fazer um trabalho de ensino a jovens recém-casadas. Certo? Então, é preciso... E você que é jovem, recém-casada, você deve também pensar em se tornar essa mulher idosa, essas mulheres idosas aqui, para instruírem as jovens recém-casadas também a viver a ter essa conduta cristã digna. Mas, além disso, a gente nota da piedade, ou seja, tendo a ver com essa fé e esse pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É o trabalho dos presbíteros. É o trabalho dos presbíteros. Note no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, olha só, alguém que seja irrepreensível, versículo 6, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso. Piedoso é o que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ou seja, os presbíteros tem uma conduta cristã correta, que é uma conduta piedosa, que é uma conduta tendo a ver com a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nesse sentido, eles têm toda a condição, eles têm toda a possibilidade, todas as características, as ferramentas da vida deles para pastorear os cretenses que vieram de uma vida dissoluta e agora se tornaram filhos de Deus, para pastorear eles nessa conduta cristã que tem a ver com a fé e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Uma vida piedosa. Eles precisam aprender pelos presbíteros. E as mulheres recém-casadas, pelas idosas, que também seriam piedosas. Piedosas, certo? É interessante
que lá em 1 Timóteo, e não vamos lá agora de novo, mas em 1 Timóteo, nós temos umas viúvas inscritas. E eu vou ler essa parte aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Eu não vou descrever sobre aquelas viúvas todas lá, mas tem umas viúvas inscritas, que é no versículo 9 do capítulo 5, que diz assim, deixa eu ver aqui, quantas viúvas, deixa eu achar aqui, estou tentando achar aqui as viúvas do capítulo 9, do capítulo 5, versículo 9. Não seja inscrita, senão viúva, que contém ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, viveu na prática zelosa de toda boa obra. Por que seriam inscritas? A meu modo de ver, eu entendo que elas estariam aqui das mulheres idosas, instruindo as jovens recém-casadas. Mas nota as qualificações delas. Elas eram mulheres piedosas, vamos dizer assim. As mulheres que tinham uma conduta cristã, que podiam, então, ajudar as outras mulheres a terem a mesma conduta cristã. Novamente, olha a conduta que elas teriam, olha as qualificações delas, no versículo 9. Ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, na verdade, a conduta cristã é uma conduta que precisa ser, vamos dizer assim, ajudada. O desenvolvimento da conduta cristã é um desenvolvimento que precisa ser ajudado por pessoas qualificadas. Nesse caso, o evangelista Tito, nesse caso, as mulheres idosas, certo? Nesse caso aqui, os presbíteros, os pastores que estariam pastoreando os irmãos cretenses para que tenham uma conduta cristã digna de serem filhos de Deus, que são, mesmo embora eles viessem de uma sociedade muito pagã, de uma sociedade, vamos dizer assim, muito pecaminosa, muito ímpia, agora eles se tornaram filhos de Deus e precisam aprender, precisam ser direcionados a uma conduta cristã digna de Jesus Cristo, que morreu na cruz por ele. Mas nós podemos notar também mais um instrutor aqui, mais um ajudante nesse desenvolvimento da conduta cristã. No capítulo 2, diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Olha só, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos
salvar-nos, tirar-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Podemos tirar algumas lições aqui dessa passagem, tendo a ver com a graça de Deus nos educando, a graça de Deus nos ensinando. É claro que a graça de Deus nos ensina através da salvação, certo? Que foi nos dada. Olha o versículo 11. Portanto, Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Então, a graça de Deus nos salva. Se manifestou para a nossa salvação. Salvação daquela vida ímpia, daquela vida pecaminosa, daquela vida escrava do pecado, daquela vida destinada à morte eterna. Nos salvou. Mas não somente ela nos salvou, mas ela também, versículo 12, nos educa. Nos educa. Você sabe que todo professor é um educador. Aqui temos uma professora, a graça de Deus. A graça de Deus nos salvou e nos educa, certo? Para renegarmos a impiedade, ou renegado, tendo renegado a impiedade e as paixões mundanas nas quais vivíamos antes, vivamos agora que somos filhos de Deus, certo? Uma vida sensata, justa e piedosa. E piedosa. Olha só a conduta cristã, como é para ser sensata, justa e piedosa. Certo? Não só isso. Com essa vida, com essa conduta cristã própria, nós podemos aguardar, versículo 13, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Uma conduta cristã é também uma conduta de boas obras. De boas obras. Não é só ir lá na reunião da igreja e esquentar banco. Não. É uma vida zelosa de boas obras. A conduta cristã é uma conduta trabalhadora, é uma conduta que obra, uma conduta que faz, que tem ação, certo? É uma conduta que a fé ela tem ação, é uma fé viva, é uma fé com obra. Porque uma fé sem obra é morta, de acordo com Tiago, certo? Então, na verdade, a graça de Deus nos salvou e nos educa para termos uma conduta cristã digna de sermos, de fato, filhos de Deus, que nós somos, de fato, filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos da natureza. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. A personificação da piedade. Nós devemos viver uma vida devota a Deus. E uma vida devota a Deus através dos ensinos de Jesus. Melhor possibilidade, não existe melhor conduta cristã do que essa. Certo? Ou inclusive do obreiro. Ontem nós falamos do obreiro. O obreiro também.
Agora, obreiro é uma palavra é uma palavra estranha, né? Como eu falei ontem, só tem 2 vezes que aparece no Novo Testamento. Todo aquele que obra é um obreiro. Então, todos nós que fazemos obras para Deus, somos obreiros. Então, temos que ter essa mesma conduta, saber como proceder, que é um procedimento piedoso, uma conduta cristã piedosa, devota a Deus. Olha só no versículo 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Como é que é essa autoridade? Como é que eu vou impedir que alguém me despreze? Jesus impediu que alguém desprezasse ele? Ele foi morto por pessoas que desprezaram ele. Como é que a gente, então, impede que ninguém nos despreze? É vivendo uma vida piedosa, tendo uma conduta cristã que é baseada na fé e no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, que as pessoas olham para você e reconhecem que você vive uma vida divina, que você vive uma vida digna da natureza divina, que você vive uma vida digna de ser chamado filho de Deus, que você vive uma vida digna de ser considerado discípulo de Cristo. Aí está a autoridade. Aí está a autoridade. Na autoridade da palavra. Vivendo na autoridade da palavra, no poder da palavra. A palavra é poderosa. Nesse caso, quem é que pode desprezar? Quem é que pode desprezar você? Não tem como ele desprezar, porque não tem como ele chegar em você e atingir a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é autoritativa, é autoritária, ela é uma conduta cristã digna da natureza divina. Então, nesse caso, como é que alguém vai desprezar? Não tem como. Eles não chegam, não conseguem afetar você. Você vive uma vida de autoridade na palavra. Não é que você manda ninguém, não é que você obriga ninguém a fazer nada, mas você está vivendo uma vida sólida de poder, autoritária, dentro dos conhecimentos de Jesus. Firme, sólida, virtuosa. Aí está a autoridade. E aquele que ensina, a autoridade está na palavra que ele ensina. A palavra tem autoridade, a palavra tem o poder. Não é o mensageiro que tem poder, é a palavra. O que importa é a palavra. Aí, é claro que o mensageiro fiel, ele prega a palavra fiel, e essa palavra, então, tem autoridade. Qual é, então, a conduta cristã? A conduta cristã, qual deve ser a conduta de dizer, mas não muito fácil de viver, certo? A conduta cristã, qual deve ser? Uma conduta que é igual ao nosso pai. O filho deve ter uma conduta digna de seu pai. Quem é o nosso pai? Deus, lá no céu. Somos filhos de Deus. Devemos, então, viver esse privilégio, viver essa vida digna. Agora, como é que a gente consegue fazer isso? Sendo discípulo de Jesus Cristo, aprendendo com ele. Porque a graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens, e é através de Jesus Cristo, educando-nos através dos ensinos de Jesus Cristo. Então, olha a necessidade de a gente aprender com Jesus Cristo. É um aprendizado, mencionei já. Tito ensinando, mulheres idosas ensinando, pastores ensinando, a graça de Deus ensinando. Só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. O ensino está aí. Olha, precisamos aprender que toda vez que nós vivemos uma vida digna de Deus, de sermos filhos de Deus, é uma vida abençoada, é uma vida de bênçãos, é uma vida maravilhosa, é uma vida que leva, inclusive, à vida eterna. Vivemos na esperança, fomos regenerados para uma viva esperança, como Pedro disse lá em 1 Pedro. Certo? E vamos aprendendo como fazer isso, porque a outra vida, a outra conduta que não é cristã, só traz sofrimento, só traz desgraça, só traz aborrecimento, só traz maledicência, só traz um comportamento horroroso e, por fim, leva à morte eterna. Vamos aprender a viver cada vez melhor uma conduta cristã digna da natureza divina. Isso não quer dizer que nós já não estamos fazendo isso, mas o que eu estou implicando agora, o que eu estou querendo afirmar agora, é que é um processo, certo? Olha só, os cretenses eram ímpios, entraram na salvação, precisavam desenvolver uma vida piedosa, uma fé e um pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Mas isso começa no primeiro dia da nova vida e só termina esse processo de crescimento, de aprendizado. Começa no primeiro dia da nova vida e só termina no último dia da nova vida. Em outras palavras, começa no começo e só acaba no fim. E, por fim, a vida eterna. Que Deus nos dê muita sabedoria para corrigirmos as nossas vidas de erros, corrigirmos a nossa vida de uma conduta errada e aprendermos aquela conduta que é digna da natureza de Deus, que é digna do discipulado de Jesus Cristo, que é digna do fato que Jesus morreu na cruz e pagou o preço da morte, a vida, entregou a sua vida para que nós pudéssemos sair daquela impiedade e passar para uma vida piedosa, caminhando rumo à eternidade. Que Deus nos dê muita sabedoria nesse sentido. Luizinho.